No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar uma história de duas prostitutas que eram mães. Forte, né? Nós iremos ver sobre como a sabedoria dada por Deus a Salomão e o verdadeiro amor dessas duas mães podem nos ensinar lições valiosas da Bíblia nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, 23 de 1 de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Começando a semana juntas. Já pega o seu cafezinho, já pega a sua Bíblia. Hoje é um pouquinho mais tarde, para ter vocês aqui comigo nesse início de semana. As mulheres, com frequência, enfrentam situações que exigem sabedoria maior do que aquela que possuem. Precisamos de sabedoria divina para ajudar-nos a compreender as outras pessoas corretamente. A história que Deus nos dá provavelmente seja o mais claro exemplo na Bíblia de como Deus pode nos conceder sabedoria. Lá em 1 Reis, para quem está acompanhando na Bíblia, o relato do período em que Salomão se tornou o rei, temeu a Deus e o serviu. Deus estava satisfeito e disse a Salomão que lhe daria qualquer coisa que esse desejasse. E a conversa entre Deus e o jovem Salomão, para quem quiser acompanhar na íntegra, está em 1 Reis 3, de 5 a 10. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus que lhe desse um coração compreensivo para ser capaz de discernir. E essa é a verdadeira sabedoria. Deus certamente ficou tão contente com o pedido de Salomão que não somente lhe concedeu sabedoria, mas também lhe deu muitas riquezas, porque Salomão havia se demonstrado um servo fiel a Deus. Então Deus se agradava da vida de Salomão, né? E aí onde entram as personagens estudadas, né, na lição de hoje? Em 1 Reis 3, 16 a 22, depois dessa conversa entre Deus e Salomão, nos deparamos com a história de duas prostitutas, que eram mães, cujas histórias estudaremos a partir de agora. É difícil imaginar o aspecto destas duas mulheres na frente do rei Salomão. Eram prostitutas, rejeitadas pela sociedade, e normalmente não lhes era dada sequer permissão para estar perante o rei. No entanto, ali estavam ambas declarando ser a mãe do bebê. Certamente, Salomão recordou-se das promessas de Deus. Se houvesse algum momento de sua vida que necessitasse de sabedoria e coração compreensivo, o momento era este. A única evidência que possuía era a palavra das duas mulheres, sem outras testemunhas da troca dos bebês. Por alguma razão estranha, a mulher cujo filho morrera estava ansiosa em ficar com a criança viva. Ter um filho era uma evidência da sua vida pecaminosa. A morte de sua criança poderia ter sido uma forma simples de esconder seu pecado. Qualquer que fosse a razão, as duas mães seguiam discutindo na frente do rei e seus instintos maternais foram aparecendo com clareza. O que aconteceu? As duas prostitutas procuraram o rei porque ambas haviam tido um bebê, né? E o bebê de uma delas tinha morrido. Mas o rei não sabia de qual era que o bebê tinha morrido e de qual era. E aí, as duas queriam o bebê vivo para si. Mas só uma delas era a mãe, de fato, do bebê. Então, Salomão precisava resolver esse conflito entre as duas e identificar qual de fato era a mãe verdadeira do bebê, né? Porque a outra precisava velar seu filho que havia falecido, ela não podia ficar com o filho da outra. Então, essa foi a primeira prova que Deus deu a Salomão para testar-lhe, né, a sabedoria, o discernimento de coração que Deus havia concedido a Salomão, né? E aí,
a gente vê, né, que Salomão recebeu da parte de Deus a sabedoria necessária para resolver problemas como este, né? Disse o rei, disse Salomão para as duas mulheres, né? Trazei-me uma espada e vou dividir o menino vivo em duas partes e dar a metade a uma mãe e a outra metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno aguçou mais forte por seu filho. Ah, Senhor, dai-lhe então um menino vivo e por modo nenhum o matais. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, que seja dividido, desejando que o rei matasse, né? Porque o dela já tinha morrido mesmo. Então o rei respondeu, dai a primeiro o menino vivo, não a mateis, porque esta é a sua mãe. E aí você percebe que ele teve uma atitude sábia diante daquela situação, né? O rei Salomão reconheceu a verdadeira mãe pelas palavras pronunciadas. Cada uma mostrou a sua verdadeira identidade. A fama sobre a sabedoria do rei Salomão se espalhou por toda Israel. E essa breve história é usada com frequência para explicar essa sabedoria. E é também um dos exemplos mais comoventes onde é posto à prova o amor de uma mãe. Não sabemos o que ocorreu com as duas mulheres depois dessa decisão do rei. A Bíblia não nos conta, né? Não dá sequência na história. Não posso deixar de perguntar-me por que razão Deus nos contou isso? Porque a lição que se pretende que aprendamos é sobre a fidelidade de Deus para Salomão em conceder-lhe sabedoria, que havia prometido, ao invés daquilo que aconteceu com as mulheres, né? Se Deus não tivesse usado Salomão na vida delas, provavelmente ou elas teriam se matado ou elas teriam matado esse bebê brigando por conta dessa criança, né? E aí Salomão foi um instrumento na parte do Senhor para poder dar paz para aquelas meninas, né? E é interessante que a gente se volta para a questão de resolver conflitos de novo e percebam como isso vem batendo muito forte nos últimos dias, né? Diz assim, ó, Deus já colocou você em uma posição de liderança? Você alguma vez já pediu a Deus sabedoria? Talvez você que tenha filhos pequenos, ao longo do dia necessite de um coração atento para distinguir entre o que está certo ou errado. Se você tem filhos adolescentes, certamente já pediu sabedoria a Deus em algum momento. Porque a Bíblia diz que precisamos pedir sabedoria, crendo que a receberemos. A resposta é que o entendimento verdadeiro procede de Deus e se reflete em nossas vidas somente ao vivermos de maneira aceitável a Ele. Lá em Provérbios 9:10, Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra temor, usada neste versículo, significa reverência em nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que precisamos depender de Deus e colocar nossa confiança nele. Salomão assim o fez. Falou com Deus e obteve grande sabedoria da parte dele. É provável que pessoas que não conheçam ao Senhor como seu Salvador possam buscar em nós, mulheres cristãs, respostas às suas perguntas e problemas. Se buscarmos a sabedoria divina, tal como Salomão, podemos testificar perante outros que Deus pode solucionar os problemas da vida. Se você não tem fé pessoal em Deus, não pode esperar pela sabedoria divina. Para ter esse relacionamento é preciso crer no Senhor Jesus Cristo, aceitar sua morte na cruz como pagamento dos nossos pecados, assim como nos explica em Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Após receber o presente da salvação, você pode pedir a Deus pela sabedoria necessária para cada dia, para ajudar aos que procuram conselhos para a solução de seus problemas. E aí, a pergunta que fica é: por que Deus incluiu a história de duas prostitutas, né? Numa história de Salomão,
que havia pedido a Deus por discernimento de coração e, consequentemente, de sabedoria. E a gente vê que ele traz as duas mulheres para mostrar o exemplo da insensatez de uma, né? E do verdadeiro amor de mãe de outra. Nesse sentido em que nós estamos estudando as mulheres da Bíblia agora. E aí você que está se preparando para engravidar, você que deseja ser mãe, é muito importante que desde já você tenha na sua mente a consciência de que existirão momentos em que você terá que tomar as decisões no seu lar, na sua casa, para os seus filhos, para o bem do seu marido, do seu casamento. E desde já Deus nos convida a olhar e se preparar para isso. Se nós temos sido a insensata ou se nós temos sido a amorosa, que compreende quando precisa abrir mão de alguma coisa. A verdadeira mãe estava disposta a abrir mão do próprio filho, contanto que ele permanecesse vivo. Uma prova de amor real. E aí, às vezes, a gente está tão firmada aí no nosso próprio querer que a gente não consegue compreender o agir de Deus e o querer de Deus para a nossa vida. A gente está tão, como diz, né, o ditado, tão grudada no osso que não está vendo a carne. E é mais ou menos isso. É importante que a gente consiga pedir para Deus a sabedoria necessária, ter fé para realmente orar para Deus pedindo que Ele nos dê discernimento. Mas só orar não basta se a gente não tiver uma verdadeira fé, se a gente não testificar realmente da vida, de uma vida de amor a Deus, né? Como diz aqui, o temor, né? Ter um relacionamento com Deus, de fato, viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não basta orar a Deus se aquilo que você vive hoje não está dentro do plano de Deus para a sua vida. É preciso orar, orar muito, todos os momentos, não existe hora para orar. Mas a oração sincera vem de dentro, vem do coração e vem daquilo que nós vivemos. Então, a nossa vida hoje, as nossas atitudes precisam condizer com aquilo que a gente ora, deseja e pede ao Senhor. Se o nosso comportamento não condiz com aquilo que o Senhor espera e deseja para nós, como que a gente espera que a nossa oração seja ouvida? Entende? As coisas precisam ter concordância, né? E aí por isso que ele nos traz a história de duas mulheres com atitudes tão diferentes, né? E muito provavelmente a que perdeu o seu filho teve motivos, né, para que Deus permitisse que isso acontecesse na vida dela. Então, a gente não pode esperar que Deus faça se nós não estamos fazendo a nossa parte, né? Esses dias eu até falei, e faz muito sentido, que a única coisa que Deus não faz por você é a sua parte. Hoje é segunda-feira, uma nova semana começando, né? Uma das atividades, uma das tarefas do desafio, nós estamos com o desafio acontecendo, foi justamente a primeira, né? Olhar para isso, para o que você pode fazer, para sua responsabilidade, né? E quando orar, realmente abrir seu coração para aceitar o que Deus tem para sua vida dentro da vontade dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer. Quero te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, pelas vezes em que somos insensatas, Senhor Deus. Pedimos sabedoria, mas não vivemos, Senhor Deus, dentro do propósito. Te peço, Senhor, que nos abençoe, nos dê discernimento, Senhor Deus. Fortaleça a nossa fé para que verdadeiramente a gente possa viver dentro do propósito de Deus para a vida de cada uma de nós. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, qual é o seu plano na nossa vida. Que nós possamos orar, Senhor Deus, e que a nossa oração vá de encontro com os propósitos que o Senhor tem para nós.
nos dê discernimento, nos dê sabedoria dentro do nosso lar, da nossa casa, Senhor Deus. E que as nossas orações possam ser verdadeiras e sinceras, Senhor Deus, de acordo com aquilo que a gente vive, com a fé que a gente professa, para que os nossos filhos sejam abençoados, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a sua segunda-feira. Gratidão e um beijo no coração. Deus abençoe.